E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um café com fertilidade, onde a gente pega as perguntas que vocês mandam e respondem. Gosto muito desse quadro porque dá dinamismo e a gente responde exatamente o que vocês querem escutar. Então, se você gosta do nosso canal, se inscreve. A gente tem quase 70% das pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Então, por favor, se inscreve no nosso canal. A gente quer receber a primeira placa do YouTube. A gente está longe ainda, mas a gente vai receber em algum dia. E com a sua ajuda, em algum momento a gente vai receber ela. Então, se você puder, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para saber que chegaram vídeos novos. Beleza? Então bora pro vídeo? Bora, puxa a vinheta do café. Vamos lá, pessoal. Vamos lá com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte. Fui diagnosticada com mioma submucoso de 1,5 cm. Qual a possibilidade de engravidar? Vamos lá, a pergunta é bem interessante, por quê? Porque os miomas eles têm localizações específicas, então os miomas eles podem ser fora do útero, que a gente chama de subseroso, ele pode ser dentro do músculo, que a gente chama de intramural, e ele pode ser dentro do útero, que a gente chama isso de submucoso. Na teoria é muito fácil, na prática os miomas são muito dinâmicos, eles podem estar no meio do caminho, eles têm localizações, até a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia classificou as localizações ali, de figo, que a gente fala, para saber exatamente qual é o tamanho do mioma e a localização, mas basicamente esse mioma de dentro do útero, ele é o único, ou se ele abaula a cavidade do útero, ou que está dentro do útero que corresponde ali com uma dificuldade de engravidar. A gente não consegue dizer exatamente qual é a porcentagem de queda, mas a gente sabe sim que o mioma submucoso ele é causa de infertilidade e deve ser tratado. Então a pergunta dela é: qual é a possibilidade de eu engravidar? Ela não é nula. Você tem chance de engravidar com mioma submucoso, mas a sugestão médica sempre é tratar o mioma antes de qualquer caminho. Agora, o principal detalhe é que muitas vezes o tratamento do mioma submucoso ele é feito por histeroscopia, mas o tratamento dos miomas fora do útero não são feitos por histeroscopia, são feitos por laparoscopia. E muitas vezes, depois de um tempo, 8, 9 meses, os miomas podem se modificar. Então, atenção aonde é seu mioma, se você está fazendo os exames muito próximos da cirurgia, porque isso é fundamental para o médico escolher o melhor caminho. Beleza? Bora lá. Mais uma pergunta. Eu gostaria de tirar uma dúvida. No transvaginal foi visto um embrião com batimento. 6 semanas de gravidez, mas não foi visto vesícula. Isso é um problema? Vamos lá, ó, a vesícula vitelínica, muitas vezes, e esses ultrassons que são muito precoces, eles são bem importantes na gestação. Agora, de qualquer forma, como a gente tem feito cada vez mais precoce, muitos sinais que ainda vão aparecer, a gente ainda não viu no ultrassom, que são esses ultrassons muito próximos de 5, 6, 7 semanas. As discussões são sempre nesse período. Agora, como a gente tem acesso ao ultrassom, na grande maioria das vezes a gente não tem conduta. Então você viu o batimento, você não viu o batimento, o que fazer? Você vai esperar a gestação evoluir, que muitas vezes as gestações vão sempre em frente. É claro que o obstetra tem várias medidas padrões, a gente sabe que o tamanho do saco tem que ter ali X, porque se você tiver o tamanho do saco você precisa ver embrião, se você tiver o tamanho do embrião que você já sabe, você tem que ter batimento. Então esses marcadores normalmente eles estão escritos no livro ali, quando que aparece em cada situação. Mas normalmente você pode errar a data que a paciente engravidou. Então quando você faz um ultrassom muito precoce que você não viu, o ideal é você repetir o ultrassom depois de um tempo para ver se você teve alguma alteração ou não. Você não vai suspender uma gestação se você não tiver certeza absoluta. E uma das coisas mais importantes do ultrassom é ver e observar a evolução entre um ultrassom e outro. Isso é bem importante. Então se você viu o embrião ali e não viu a vesícula, você vai repetir o ultrassom uma semana e vai com certeza visualizar a vesícula. O terceiro ponto é: não existe embrião sem vesícula. Então ou a vesícula é muito pequenininha, está atrás do embrião e não foi visto de forma adequada, ou, que é uma coisa que pode acontecer, a vesícula está diminuindo, né? E ainda pode ser que aconteça alguma coisa um pouco mais para frente. Agora, a gente sempre interpreta o que você viu no ultrassom naquele momento. Então se você viu o embrião com um batimento, isso é ótimo, isso deve ser continuado dessa forma. Daí para frente você deve continuar o que você teria que fazer, tá bom? De forma adequada. Então, qual que é a minha sugestão para o paciente aqui? Você viu o embrião com batimento, está excelente, não é obrigatório ver vesícula, provavelmente ela vai aparecer.
e manter os remédios que você está tomando de forma adequada e repetir o ultrassom em uma semana. Lá próximo de 7 a 8 semanas você tem que ver um embrião compatível com o crescimento, ele já tem que estar um pouquinho maior. E a gestação vai em frente, principalmente se você não tiver nenhum sangramento clínico, né? Se você não tiver nenhum quadro clínico de sangramento, dor, nenhum outro sinal ou risco de abortamento. A última informação que eu queria falar dessa pergunta é que outras coisas que o ultrassom pode te ajudar. Quais são esses sinais principais? O descolamento placentário, né? Às vezes a placenta, na verdade que a gente chama descolamento ovular, né? Porque ainda não chama placenta, né? Nesse estágio muito inicial a gente ainda não chama de placenta, mas o processo gestacional ali se forma um hematoma subcoriônico, e aí você consegue ver que essa gestação corre risco. O segundo ponto é se você tem algum sinal do saco gestacional estar irregular. Então muitas vezes você já olha o saco gestacional está pequeno, ou ele é irregular, ou já mostra algum sinal de que essa gestação não vai em frente. E isso tudo a gente pode falar para o paciente, olha, as coisas não estão indo tão bem porque o saco está irregular, mas de qualquer forma a conduta é sempre as mesmas. Você repete o ultrassom em uma semana e vê se existe algum tipo de evolução gestacional. E algumas vezes a gente se surpreende, as coisas vão super bem, a gestação vai em frente e não tem problema nenhum. Beleza? Valeu, pessoal, pelo café de hoje era isso. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e todo sábado sai um vídeo nosso do canal. Valeu, gente, um abração.